São Jerônimo, rogai por nós. Hoje é dia de São Jerônimo, né? Quem é São Jerônimo? É só o homem que foi chamado pelo Papa para passar, né, as escrituras para o latim, né, chamada Vulgata. Elas estavam em grego, estavam em aramaico, estavam em hebraico, ele passou tudo para o latim, né? Isso pouco depois, né, dos concílios, os dois concílios ali de Niceia e Constantinopla, então aquele período de pouco mais de 60 anos, e consequentemente aquele sínodo, podemos chamar assim hoje em dia, quando não se reúnem todos os bispos, não é concílio. Então houve um sínodo de bispos, também apoiado pelo Papa Dámaso, que foi o que determinou o cânon bíblico, aquele que eu comentei para vocês numa das primeiras aulas que a gente fez falando sobre isso, né? Bom, a aula de hoje é uma continuidade do que nós falamos semana passada. Bom, vocês perceberam, eu mandei ao final um áudio de 6 minutos dando alguma conclusão, mas eu não gostaria de deixar de modo inconclusivo, e vocês entenderão o porquê. Algumas perguntas se fazem presente. Bom, quando eu pego e digo assim, o melhor modo de governo é, né, eu havia comentado dos 3 modos de governo. Vou até voltar aqui para que eu não me perca e possa explicar. Deixa eu ver se está aqui. Eu faço as anotações, depois eu não acho as coisas que eu anoto. É maravilhoso isso. Mas está tudo bem, não tem problema não. Desde que eu consiga explicar. Vamos lá. Monarquia e o seu vício, a tirania. Depois a aristocracia, seu vício, a oligarquia, a república e o Estado popular, ou ditadura, que ambos teriam o nome de democracia, que é o governo de muitos. E algumas pessoas poderiam falar assim, peraí, Leandro, você está dizendo que o melhor modo de governo é monarquia. Sim, mas eu tenho plena consciência da impossibilidade de um retorno à monarquia. Quando eu falo que a monarquia é o melhor, eu não estou aqui representando os monarquistas. Vocês sabem que existem grupos que defendem o retorno da monarquia. Nós temos representantes, né, aqui no Brasil do Brasil Reinado, Brasil Império. Mas, primeiro, falando como um católico, tendo lido livro do período do Padre Anchieta, realmente muito bom para a igreja. Mas no Brasil Império, antes da República, a igreja sofreu muita perseguição por parte do governo, né? O José, eu sempre esqueço o nome dele inteiro, o amigo do Dom Pedro, né? Se vocês pegarem aí, vocês vão... Depois eu pego o nome dele, mas ele era maçom de 33º grau. E se não fossem alguns bispos muito firmes, como Dom Vital, que era lá do Nordeste, que eu não sei como esse bispo não foi canonizado ainda, porque realmente ele defendeu a igreja. Ele foi talvez no período ali das perseguições, então a igreja começava a ficar proibida de celebrar missa campal, procissão, festas. Começou a se proibir de tudo quanto é jeito. Brasil Império, Dom Pedro. Então, quando vem a República, historicamente, ela foi um golpe. O Brasil é cercado de golpe sobre golpe, tá, gente? Direto alguém dá um golpe aí, né? A única coisa que não foi golpe foi 2016,
Então o rapaz trabalha comigo na área fiscal e ele fez como TCC para analisar como é que estavam as contas do Brasil. E realmente tentou se fazer contabilidade criativa, muitas aspas aí. Isso, se fosse uma empresa, o dono da empresa estava preso, junto com o contador. No Brasil gerou impeachment. E, na verdade, politicamente não gerou nada, porque vocês sabem que não houve a tal dos 8 anos de proibição para a pessoa se candidatar. Não teve nada na outra eleição, a Dilma já estava se candidatando. O que eles alegam de golpe é porque haviam acordos entre os partidos, né, do tipo, eu te protejo, você me protege, e aí quando o bicho pegou, alguns tiraram o pé e falaram, não, estou contra você. Aí por isso essa alegação de golpe. Mas aí é um problema pessoal entre os partidos, né? Não se trata exatamente do... Deixa eu só ver uma coisa aqui. José Bonifácio. O amigo do Dom Pedro é o José Bonifácio. Teve também um outro chamado Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, ele fez um desserviço tão grande para o Brasil que ele expulsou todos os jesuítas daqui. Baseado em quê? Na Revolução Francesa. Conclusão, o Brasil ficou sem educação por 200 anos. 200 anos a gente teve um atraso aí, porque não tinha quem ensinasse. Você tinha pouquíssimos professores que permaneceram, né, alguns, e tivemos uma perda aí de 200 anos. Então, eu não sou um sonhador da monarquia. Eu estou dizendo que o modo de governo é o melhor, baseado naquilo que está sob o seguinte princípio. Para a igreja, a forma de se escolher deveria ser a partir das virtudes e das qualidades dessa pessoa para poder reinar. Aí você fala, Leandro, toda vez que eu vejo filmes, eu vejo uns reis meio malucos. Sim, porque eles estão todos baseados no que aconteceu no período, eu vou chamar aqui pós-revolução, Revolução Protestante, né? Então, após a Revolução Protestante, ou reforma, mas não teve reforma nenhuma, eu acho que vocês perceberam, né? A reforma até a igreja fez depois, para se precaver de mais ataques, né? Que aí ela faz o Concílio de Trento. Mas a gente pode chamar, sim, de primeira revolução a reforma protestante, né? Que foi sim um ato revolucionário, né? E o que aconteceu? Qual foi a jogada aí? Qual é o problema da revolução, da reforma protestante? Lutero tem um problema dentro dele chamado escrúpulo. Escrúpulo é um problema que muitos de nós às vezes podemos ter, mas Lutero tinha num grau muito alto. Lutero era o tipo de pessoa que ia para a confissão, permanecia horas, muito tempo contando seus pecados, saía do confessionário e sentia que não estava perdoado. Então, problema. Porque, eu já falei aqui e repito, isso não é uma questão de sentir, é uma questão de fé. Fé não é sentimento. Fé é uma decisão, eu creio que eu fui perdoado, eu creio em Deus, não é um sentimento. Mas havia na mente de Lutero essa ideia de que ele não era perdoado. E aquilo provocava muitos problemas para ele, porque assim, ele era um rapaz muito inteligente. Ele é um agostiniano, estudioso, e aquele problema
de não ser perdoado era algo que castigava ele. Hoje já existem fontes, né, livros, pessoal que tem documentação robusta sobre esse problema de Lutero. E junto disso, por que isso aconteceu, né? Esse é um ponto importante. Por que chegamos no protestantismo, né? Por que ocorre um fato como o protestantismo? Primeiro, também não sou o tipo de pessoa que acha que a Idade Média era melhor do que hoje. A Idade Média tem pontos melhores e tem pontos não tão bons e tem pontos ruins, né? Primeira coisa que precisa ficar claro: Idade Média nunca foi e não deveria nunca ser chamada de Idade das Trevas. O termo Idade Média foi criado na Revolução Francesa pelos pensadores que fizeram a divisão das épocas, né, baseado em alguns critérios que pode se questionar, né? Hoje em dia já há um questionamento, mas a história precisa ser dividida, né? Ela tem um continuar, né? Não mudou a população, eram as mesmas pessoas, assim, os mesmos seres humanos, né? Não as mesmas pessoas, porque a gente não chega a viver mais de 100 anos, mas eram pessoas, né? Mas se faz esse tipo de divisão e fez-se ali. E toda essa questão da ideia de que a Idade Média era a Idade das Trevas foi criado após a Revolução Francesa, também em continuidade com os movimentos, não mais no sentido dos pensadores revolucionários, mas dos pensadores românticos. Então, as novelas de época, que não tem nada a ver com novela de TV, né? Então são contos escritos e peças de teatro, quando mencionavam a Idade Média, colocavam ares soturnos, né? Aquela penumbra, né? Pouca luz, câmaras de tortura e tudo mais. Mas a coisa não é bem assim, né? Novos estudiosos, e isso já vem de algumas décadas, aí que vem superando aquilo que 150 anos atrás haviam criado toda essa mística de que a Idade Média era uma idade, né, de tortura, de morte, de destruição de milhões de pessoas, de matar bruxa e tudo mais. Primeiro que, né, a Inquisição não matou mulher de bruxaria. Não mandou nenhuma mulher para a fogueira por esse motivo. Aí alguém vai dizer assim: mas Leandro, e a Joana d'Arc? Então, a Joana d'Arc foi presa sem direito a um julgamento conforme se exigia, né? Os documentos exigiam um julgamento justo. E o bispo inglês foi muito sacana. Joana d'Arc aponta o dedo na cara do bispo e fala assim: pode ficar tranquilo, você não é igreja. Você não é igreja. Então, ele tentou queimar ela, mas quem se queimou foi ele. Ela é santa, ele não. Então, Santa Joana d'Arc permanece até hoje. Esse bispo foi esquecido. E como até os arautos do Evangelho uma vez visitaram minha casa, eu estava lá sozinho, ficamos conversando e eles falaram assim: Inglaterra já respirava ares protestantes. E aquilo foi uma sacanagem que fizeram, né? Foi uma politicagem do bispo. A gente já volta para a Inglaterra. O único caso que se comenta de mulheres sendo queimadas por bruxaria é na Inquisição protestante. Sim, os protestantes tiveram uma Inquisição. Só que não era a Inquisição católica. Os números, né, daqueles que foram condenados pela igreja, no sentido de assinar o documento: estás condenado. Primeiro,
Todas as pessoas que foram julgadas pela igreja eram católicas, apostólicas, romanas. Não eram já declaradamente pagãos, judeus, islâmicos, nada disso. Então, ninguém que não era católico era julgado pela Inquisição, tá bom? Primeiro ponto. Segundo, é a partir da Inquisição que o direito, que já era baseado no direito romano, mas aí traz-se essa inovação, tem direito à defesa, tem direito ao perdão, quer dizer, ele de alguma forma pagar a culpa que ele está levando, para não ser sacrificado, não morrer e tudo mais. Terceiro, a igreja batia o martelo, ó, tá condenado, é herege e tudo mais. A condenação no sentido de morte era determinada pelos governos. Então quer dizer, olha, ele está condenado pela igreja, qual vai ser a nossa punição? Aí o governo definia, ó, é pena de morte. Então era assim que funcionava. Qual é o número, Leandro, então, de pessoas? Crê-se que são aproximadamente 2.000 pessoas. 2.000. 2.000 pessoas. O negócio começa acho que em 1270, por ali, mais ou menos, e vai até um pouco mais de 1600, então ali cerca de 400, 500 anos. E não se enganem, a Inquisição existe até hoje. Até hoje ela existe. Ela era chamada depois de Tribunal do Santo Ofício, depois virou Congregação para a Doutrina da Fé e hoje é o Dicastério para a Doutrina da Fé. Então ela permanece. Esses tribunais ainda acontecem, podem ocorrer ainda excomunhões. Então acontece. Mas, diferentemente do que se dizia, de toda aquela maluquice, o negócio não era bem assim. Mas, Leandro, não tem casos de injustiça? É muito provável que tenham ocorrido. É muito provável que tenham ocorrido. Bom, vocês são todos católicos, vocês estão na igreja, vocês sabem que às vezes acontece injustiça na nossa paróquia. Então é muito provável que tenha acontecido alguma coisa. Mas aí a partir daí, dizer que esse é o modus operandi da igreja, aí é uma distância muito grande, né? Um fiel fofoqueiro, e aí você dizer que a igreja toda não presta, é uma distância muito grande. Diferentemente da Revolução Francesa, que matou 250 mil pessoas num período de aproximadamente 10 anos, e que, dentre eles, matou muitos dos amigos. Tipo, a gente monta a revolução e logo depois eu mato você. Mas eu vou explicar exatamente por que um chega a matar o outro, porque é disso que se trata o tema de hoje. Mas eu estou explicando sobre o reinado, para a gente poder chegar lá. Qual era a discussão? A primeira discussão, teve várias discussões que eram debatidas pelos padres nas universidades no século XIII. Dentre elas, uma das discussões mais importantes foi a discussão do poder temporal e do poder espiritual. Qual vale mais? Bom, o Papa detém o poder espiritual, o imperador, o poder temporal. Quem é que tem mais importância? Essa é a discussão que toma conta. Uma das discussões, né? Tem as discussões dos universais. Né? Universal seriam aquelas palavras que nós designamos, por exemplo, você dá um nome para uma espécie. Mas a espécie ela existe na realidade ou ela é só uma coisa mental? Então essa foi uma das discussões também. E tem uma terceira, que vai vir com dois personagens importantes, mas eu falo daqui a pouco. Só voltar para essa discussão do poder temporal e do poder espiritual. Essa questão do poder temporal e do poder espiritual vai ter sua conclusão na Reforma Protestante. Por quê? Primeiro, a tempestade ideal. Final da Idade Média teve o quê? Peste negra.
E a peste, que era provocada por pulga, olha que coisa, gerou uma, assim, um negócio desse acontecer nos dias de hoje assim era fim da humanidade. Gerou realmente uma quantidade massiva de gente morta. Morreu muita gente no período da peste negra. E aí morreu muita gente boa. Por quê? Porque o homem era corajoso, a freira era corajosa, iam lá, cuidavam dos doentes, ficavam doentes também, morria os dois. Morria quem estava precisando de ajuda, morria a freira, morria o padre. Quem que não morreu? Os padres covardes. Então, moralmente, o ideal mental das pessoas já fez assim, pum. Além da crise, que você acaba tendo uma crise humanitária gigantesca. A partir daí, né, já que a covardia tomou conta, você acaba tendo um clero corrompido. Você acaba tendo uma humanidade corrompida. O que vem depois disso? Exatamente a reforma protestante. Lutero é filho desse tempo. Lutero se revolta com o que vê. Ele não está errado em ver a corrupção em geral, mas ele percebe a corrupção nele também. Só que ele não aceita essa corrupção nele. Ele se revolta com o todo, ele vê que há uma injustiça, ele vê que há um problema, mas quando ele olha para o problema em si, ele fala, não pode ser assim. Então, o truque de Lutero é perverter, não teologicamente, ideologicamente, a ideia do pecado dentro da pessoa. Então, esta frase é dele, tá? Se vocês nunca ouviram, eu vou dizer agora. Peca forte, mas creia mais forte. Qual é o problema desta frase? Não é só que ele está falando, né? Já que pecou, então tenha mais fé. Porque, primeiro, ele está tirando a autoridade sacramental. Segundo, ele está fazendo uma coisa que depois vai ser uma tendência no mundo moderno, que é a subjetividade. Vale o meu sentimento. Vale a minha subjetividade. Não vale um ato claro e objetivo. É por isso, hoje existe a argumentação do eu falo com Deus diretamente, eu não preciso do intermediário. Mas a origem é esta. A origem é você tirar a fé que tem um cunho racional, porque ela anda com a razão. A fé e a razão andam juntas, gente. Tem o documento do Papa São João Paulo II chamado Fé e Razão. E que ele fala que a fé e a razão andam juntas, como asas. E ele vai lá no documento explicar os fundamentos da fé e os fundamentos ao qual a razão se baseia para auxiliar. Então, não é o fato de eu ter, né, mais entendimento que é um problema para a fé. Mas a primeira coisa que tira a fé e a razão começam a se separar já é em Lutero. Isso depois vai ter uma consequência num filósofo chamado Kierkegaard. Nem queira, eu estou falando aqui, o nome dele é Søren Kierkegaard. Ele é protestante e ele vai fazer a separação total. Porque ele realmente vai dizer que a fé não precisa da razão. Então, a fé não é uma coisa racional. Ela não precisa da razão, porque ela é um salto no escuro. Há uma realidade assim. Realmente. Há uma realidade, quando você pensa na fé, de que em alguns momentos você precisa dar um salto sem ver. Aliás, fé você não vê realmente. Mas dizer
que ela não utiliza da razão para crer, tem um erro aí. Né? O que aconteceu? Ele extremou uma situação. Seria o mesmo que eu dizer que a razão ela não precisa da fé, então também vou para o extremo. Não, a gente mantém um equilíbrio. Lembra que eu falei que o católico adota as duas coisas? Eu não fico nem no excesso de um, nem no excesso de outro. A gente tem esse meio termo, equilíbrio, que em alguns momentos, sim, valerá mais a razão. Em outros momentos, valerá mais a fé. Em alguns momentos, parece que não tem razão nenhuma. Parece que é uma completa loucura, mas eu creio. Né? E vejo algo acontecer que eu não... Né? Que é surpreendente. Mas é isto. Agora... dizer que a fé não precisa, o que está acontecendo? O que é isto, afinal de contas? Após a morte de Santo Tomás de Aquino, nós tivemos 2 autores chamados nominalistas. Um ainda tem algo que trouxe algo, que assim, tem algo que tem um texto dele que trouxe algo de bom, que chama Duns Scott. Né? Ou Duns Scott, algumas pessoas falam assim. Ele vai trazer essa ideia do nominalismo, que tem a ver um pouco com os universais. E ele e depois um outro rapaz chamado Guilherme de Ockham vão dar um extremismo, podemos dizer assim, para a vontade de Deus. Isso é um estudo teológico, filosófico e tudo mais. Então, qual que é a ideia deles? É uma ideia da arbitrariedade, onde a vontade supera toda a inteligência divina. Olha o negócio indo para o extremo. Qual é a ideia aí? Eles vão dizer o seguinte: Deus criou as coisas desta maneira aqui, como nós conhecemos, mas ele poderia ter criado de outra forma. De modo que aquilo que hoje é pecado poderia não ser. Poderia ser uma virtude. Por quê? Porque a vontade de Deus está acima de tudo. Está acima, inclusive, da razão ao qual ele construiu todas as coisas. Então, a gente chama isso de voluntarismo, ao qual a vontade divina supera a inteligência divina. Né? A inteligência divina criou tudo com peso, medida, ordem, né? Conforme lá está, acho que é Sabedoria 11:20. Eles estão dizendo que não. Criou, mas poderia ter criado de outro modo. Poderia ser que o pecado fosse virtude e a virtude fosse pecado. Por quê? Porque a vontade de Deus que supera, ela está acima de qualquer coisa. Então você tem aí um desequilíbrio. Eu nunca ouvi ninguém dizendo, mas eu já ouvi. Eu nunca ouvi ninguém dizendo o que vou dizer aqui, mas eu já ouvi e compreendo que, inclusive, a sabedoria divina é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E sim, a vontade divina é o Pai. Mas eles estão num justo equilíbrio, gente. E não tem essa de uma coisa superar a outra. Mas, quando eles fazem isso, eles praticamente alteram toda a ideia. É a partir destes conceitos que nós vamos ter um senhor Lutero lá, fazendo isso. Conclusão das coisas em Lutero agora, indo agora para Lutero. Se primeiro ele vai tornar a fé uma ação subjetiva e pessoal, o segundo ponto que ele vai fazer é que agora eu não preciso de um intermediário para nada. Porque eu não preciso eu já não preciso da confissão, mas eu já não preciso da igreja para interpretar a Bíblia. Eu não preciso do magistério. Se eu não preciso do magistério, o poder temporal é superior ao poder espiritual. Por quê? Ora, o poder espiritual, eu sei que a gente precisa de um representante. Tanto a igreja, quanto fora da igreja, até aquele momento, e
a igreja permaneceu pensando assim: nós precisamos do Estado. A igreja não é anarquista. Eu até brinquei, falei assim, a igreja não é democrática, a gente chama Jesus de rei. Né? Você não canta Jesus presidente, né? Não tem, graças a Deus, né? Já pensou? E as músicas de louvor seriam jingles políticos, que coisa horrorosa. Né? Seria horrível. Então, se houve essa mudança na forma de pensar sobre a fé, sobre a vontade de Deus, que agora prevalece sobre a inteligência divina, e consequentemente o poder espiritual com seu representante na Terra não vale nada, o que acontece? O poder temporal também possui o poder espiritual, e aí vai surgir o que a gente chama de absolutismo. Os reis absolutistas são todos pós-reforma. E para completar, os católicos e os protestantes tiveram aquela tal chamada Guerra dos 30 Anos, onde um começou a matar o outro, e guerra começou a acontecer em vários locais, e confrontos e conflitos de tudo quanto é jeito. Alguém precisa pôr ordem na casa, os reis pegaram e botaram a ordem na casa. Quem manda agora sou eu. E não só isso, eu tenho agora também o poder religioso, eu posso ler e interpretar ao meu modo. Foi o que aconteceu com quem? Rei Henrique VIII. Rei Henrique VIII, rei da Inglaterra, um dia chega para o Papa e fala: quero me separar da minha esposa. Ele não pode. Por quê? Não, é porque eu não gosto mais dela, eu gosto da empregada. Não, mas não pode. Tá bom, então a partir de agora a igreja da Inglaterra é minha. E você não tem mais poder nenhum aqui. Quem manda aqui sou eu. E aí surgiu a igreja anglicana. Em certos momentos a perseguição foi tamanha que até outros protestantes chegaram a sofrer na mão do rei Henrique VIII e um dos ministros que ele teve, que foi bem pesado, tanto que parte deles fugiu para os Estados Unidos, né, porque a perseguição realmente foi muito pesada. Então estas ideias começaram a corromper a sociedade de dentro para fora no modo de pensar. Né? Por isso que a gente tem essa alteração. Não apenas isso, já no final ali do século XIV para o XV, né? E já também indo para o século XVI, você tem aí uma mudança de mentalidade social, né, artística. Você começa a ter realmente algumas mudanças, né, no modo de pensar, no modo de agir. Muita gente confunde aquela questão do Copérnico. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Copérnico era padre, tá? E a igreja não achava... Primeiro, vamos lá. A igreja nunca disse... Ninguém no mundo antigo também... Tem alguns autores, mas não eram os principais. Ninguém disse que a Terra era plana. A igreja nunca disse isso. Nunca falou isso. Então, essa não era a discussão de Copérnico. A discussão de Copérnico está relacionado ao heliocentrismo. A questão do Sol no centro ao invés da Terra. A igreja, né, e o mundo antigo, quando colocavam isso, estão falando também nessa linha mais científica, porém defendendo pela razão de estar o homem, né, o ser humano na Terra, e não no sentido dos planetas. Então isso discutiu, tal, era uma questão científica, isso se resolveu. O problema, né, aí numa melhoria, né, científica do senhor Galileu, o problema do Galileu foi ego. E isso quem está dizendo sou eu. Vocês podem pegar o documentário do canal Futura, né, e ver lá que o ego do senhor Galileu, a filha dele era freira. Ele morreu católico. Só que ele, para defender a sua tese, ele quis escrever um livro chamado Diálogos. E ele coloca o Papa como um cara burro.
E o Papa era amigo dele. O Papa falou, pô, tô tentando te defender aqui das coisas, você debatendo com a galera, aí você vem e me sacaneia. Né? Então aí ele pede desculpas, né? Porque aí realmente as autoridades foram para cima dele. Mas ele permaneceu no mesmo local e não deixou de ser católico. Tá bom? Então, você tem essas mudanças, essas descobertas científicas. Né? O pessoal fala, e a igreja perseguia. Isso aí é... Você tinha as discussões científicas. Então, você está defendendo uma tese, defende a sua. Eu tenho um padre aqui que também é cientista, estão debatendo. Né? Os caras estão debatendo, estão discutindo. E as coisas continuaram. Só que as universidades no século XVI dão um salto. Por quê? Porque todos os pensadores, grande parte dos pensadores, deixa de ser religioso e passa a ser contratados dos reis. E você começa a ter as universidades tomadas de gente que está vindo com essa ideia de vamos voltar à antiguidade grega e tudo mais, romana, e os deuses romanos e gregos, e começa a surgir um monte de seita em tudo quanto é lugar, Rosa Cruz, isso e aquilo e tudo mais, e um pensamento esotérico. Tanto que uma das coisas que era matéria de faculdade era a astrologia. Não é só a astronomia. Por causa da astronomia também entrou a astrologia. Só que o negócio virou uma confusão, um esoterismo tão bagunceiro dentro das universidades que os caras falaram, chega desta palhaçada, porque isso aqui não vai dar certo. Isso aqui tá uma confusão. E cortaram estudos astrológicos, ficando só os astronômicos. Né? Então o horóscopo caiu fora. E outras coisas. Né? E disto você começa a ter uma mudança também, não só agora de mentalidade, mas também de conhecimento. Os filósofos, os pensadores começam a rejeitar tudo que foi ensinado, por exemplo, por Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino era um negócio superado. Alguém o refutou? Ninguém. Mas também ninguém parou para lê-lo. E o negócio está seguindo. Um grande acerto que teve, podemos dizer assim, é que a ciência também dá um salto no sentido não mais de, na mesma ideia aristotélica de vamos estudar e entender como é que a realidade funciona. Não. Agora é uma ideia de domínio. Como eu vou dominar a natureza? De certo modo, isto funcionou. Por quê? Porque nós tivemos realmente um desenvolvimento tecnológico e até científico nos outros séculos. Né? Onde um ou outro vai acertar algumas coisas e eles vão fazendo as melhoras. Quando você vai tendo um estudo, um vai trazer aqui um desenvolvimento, vai vir o outro, vai falar, isso aqui é bom, mas aqui está errado, aqui está certo, isso aqui é legal, vamos trazer para cá. E a coisa até hoje funciona dessa maneira. Hoje muito mais a tecnologia do que a própria ciência tem tido descobertas. Descobertas científicas são raras hoje. Mas o desenvolvimento tecnológico, quer dizer, descobriu-se algo, passou a se fazer a técnica elaborada a partir daquela descoberta. Então você vai criando melhorias dentro daquela técnica. Então essa tecnologia ela se desenvolve. Mas uma nova descoberta realmente são muito difíceis. Você tem teorias que surgem, né, de ideias, por exemplo, muitas descobertas, às vezes descobertas ou teorias astronômicas e tudo mais. E você tem certas teorias que valem pero no mucho em outras áreas, como por exemplo na área da biologia, que você tem a teoria da evolução. Mas a teoria da evolução, ela carece de confirmações, ela tem muitos furos como um todo.
né? Existem, até hoje, grandes críticas à teoria da evolução. Ela não é 100% aceita e estamos seguindo assim e tudo mais. Por quê? Eu tive recentemente, né, na turma de filosofia de uma professora que eu acompanho na internet. Eu falei assim, não dá para crer na evolução. Né? Primeiro que esse negócio não deveria ser matéria de fé, mas virou matéria de fé no meio científico, acadêmico e fora. Que tem gente que acha que é isso mesmo. O segundo, se você pegar várias coisas, você percebe uma queda ao invés de um crescimento. Algumas coisas você vê crescimento. Eu até já mencionei aqui a qualidade de vida que nós, a não ser que tenha alguém aqui rico, mas assim, que nós temos numa classe média ali, né, moradores de cidades, né, não tão ricas, algumas um pouco, outras nem tanto, são melhores do que a vida de alguns reis da Idade Média e já do começo da Moderna. Vida melhor, de melhor qualidade do que de alguns reis. Veja o ponto. Então, você tem uma melhora. Você tem melhora tecnológica, você tem mais conforto. Você tem formas de comunicação melhor. Mas você tem problemas muito sérios. Nós percebemos diferença até na educação. Recentemente, isto é novo, foi se descoberto, aí essa geração seria a geração que está começando a entrar no mercado de trabalho agora. Avaliada com os seus pais, descobriu-se que o QI desta geração é menor que a dos seus pais. Isto nunca aconteceu na história da humanidade. O que está causando isso? Não sei. Mas analisou-se e chegou-se a essa conclusão. Que a geração atual tem o QI menor do que a geração dos seus pais. Então nós temos um problema. Alguns mais saudosistas vão falar da música. Você compara a qualidade musical, de letra, até de som, você percebe uma queda. Mas, ao mesmo tempo, uma irritação. Tem um professor e acho que ele é psicólogo, psiquiatra, o Jordan Peterson. Ele estava conversando e ele falou que ele estava na sala de aula e o menino ficou revoltado com ele. Por quê? Porque ele disse que Mozart era melhor do que a Lady Gaga. E o menino não consegue entender como é que pode a Lady Gaga ser pior do que o Mozart. E não dá para falar que é uma questão de gosto, gente. Não dá para ser um negócio simplesmente subjetivo. Você pode até não estar acostumado a ouvir Mozart, mas não tem como se dizer que ele é pior que a Lady Gaga. E aí eu tô falando, pegando a Lady Gaga como um símbolo, tá? Do geral. Poderia ser outro cantor. Por muito menos, já que a gente está aqui numa média de 30 anos a idade aqui, uns eu a mais, outros a menos. Se você pega coisas que você ouviu na sua juventude, você fala para um jovem agora que a música que você ouvia é melhor que a dele, ele não consegue entender. Ele vai falar, não, peraí, não, o que eu escuto é melhor. Para ele não entra isso. Então, você tem todo um problema gerado dessas ideias. E uma das coisas que mais se destacou na mentalidade dessas pessoas, nessa ideia evolucionária e também revolucionária, é a ideia de que nós estaríamos numa fase melhor, numa fase de mais entendimento. Você às vezes escuta as pessoas, nós estamos mais evoluídos,
nós temos uma mentalidade mais assim do que assado. E aí, agora indo para o contrário, você conversa com algumas pessoas às vezes da nossa idade, ele tem certeza que hoje é muito melhor do que era quando nós éramos mais jovens. E ele tem a explicação. Não, veja quantas conquistas e como as pessoas se respeitam mais. Porque já não dizem certas palavras, não contam certas piadas, não dizem certas coisas que antes se dizia e que se fazia, né? E era aquelas, né? Aí às vezes são até meio, piada de tiozão, piada disso, piada daquilo, não sei o que, comentário e tal, que era pior, né? É claro, né? A gente tem uma saudade quando era pequeno, quando era mais jovem, quando era adolescente, que é uma coisa nossa, de coisas que a gente viveu e que a gente achou bom. Era tudo perfeito? Obviamente que não. Tinha seus problemas? Certamente que sim, né? Vários problemas, né? Tinha as doideiras, todo mundo sabe que final de 80 e uma boa parte da década de 90 era uma loucura, né? Tipo, você tinha, eu falo isso, tem gente que não acredita. Teve um dia que o menino falou, não, isso é mentira. Não era. Final de 80, começo de 90, a Xuxa que o diga. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Veja, final de 80, começo de 90, além das maluquices da Xuxa ou da Mara, que uma vez fez uma dança no programa dela lá que parecia que ela estava fazendo striptease, né? Durma com essa. Você tinha no horário de filme, né? Tinham 2, 3 horas da tarde, passava o cinema em casa ou a sessão da tarde. E os caras passavam Fred Krueger naquele horário. Não é o Fred Krueger. Era aqueles filmes que a pessoa punha os seios para fora. 2 horas da tarde. Né? Eu sei, algumas pessoas vão falar, depois teve o Gugu. Sim, mas o Gugu ainda o pessoal tava de biquíni, de sunga, né? Não, esse sim, os filmes, passava filme safadinho, aí no outro dia passava o Fred Krueger, aí no outro dia passava um filme de ação que o cara explodia meio mundo, 2 horas da tarde. Então, tipo, não tinha regra, o negócio era completamente maluco. Hoje, queira ou não, tem um pouquinho mais de controle, ainda que tenha um descontrole total em outros locais. Mas queira ou não, ele depende da ação de quem está mexendo. Não fica assim, nós só tínhamos TV, então o cara colocava lá para todo mundo e a criançada assistia naquele horário. Então você tinha esses problemas. Hoje o negócio complicou tanto por causa da tal da mentalidade revolucionária, não passa desenho de manhã. Eu já vou chegar lá, tá, gente? Mesmo que eu não complete hoje, na semana que vem eu completo. Mas aí hoje a gente consegue voltar cedo, viu? O computador hoje está funcionando. O computador não vai me dar problemas hoje. E você tem uma ideia que começa também a vir na cabeça das pessoas. Não sei se vocês já ouviram falar que tem eu já falei da gnose, mas existia um grupo esotérico judaico chamado Cabala. Existe até hoje. A Madonna se declarou da Cabala e tudo mais. Teve uma época que um monte de gente estava se declarando. Alguns pensadores, também cristãos, assumiram essas ideias. Então, esse negócio de separar o mundo em idade antiga, idade média e idade moderna, hoje a gente tem a contemporânea, mas se dividia em 3 quase sempre, não é uma coisa que também veio da Idade Média, de um frei chamado Joaquim de Fiore. O Joaquim de Fiore, ele defendia que nós tivemos 2 idades e agora nós estávamos chegando na terceira.
Então nós tivemos a idade do pai, que foi a idade do Antigo Testamento, e depois a idade do filho, que seria a idade do Novo Testamento, né, inaugura-se com Jesus, e que a igreja teria prevalência na idade do filho, mas que chegaria à idade do Espírito Santo. Tudo isso é heresia, tá bom? Não é para crer nessa bobagem, porque ele é um milenarista. Então o milenarismo, esse pessoal que declara, não, agora 1000 anos de paz, né, vai ter coisa, mas nós vamos, é uma igreja triunfante que vai vencer, né, e que vai abordar todo mundo, mas vamos pegar aqui a terceira fase que ele aborda, a idade do Espírito Santo. E aí no tempo do Espírito Santo os homens teriam a consciência, porque o Espírito Santo iria tocar todos os homens, então viria a era de paz, todos iam estar bem, todos iam não mais ficar presos apenas por conta da igreja, mas a igreja ia ser tudo em todos. Essa porcaria ganha projeção não apenas na igreja, mas vai começar a ganhar na cabeça de outros, como por exemplo do positivista Augusto Comte. Nossa, hoje é sociologia, história, filosofia, aguenta o tranco aí, galera. Tudo e mais um pouco, né? O Augusto Comte, ele é um dos pais da sociologia, e ele também definiu que houveram 3 épocas. A época teológica, que seria mais eclesial, a era metafísica, que ainda se pensava nas coisas eternas, mas ainda estava mais filosófica, e por fim estaríamos agora na era do positivismo, onde a ciência ia prevaler, ia estar sobre todos e tudo mais. Né? Então esta seria a fase, então não precisaríamos mais dos dogmas, não precisaríamos mais destas ideias ditas perenes, porque na verdade a ciência ia ser o pai de todas as coisas, né? Ah, Leandro, mas ainda existe alguma coisa positivista? Bom, você tem lá na bandeira do Brasil, né? Ordem e Progresso, que é uma ideia totalmente positivista. Vai cair, eu vou mandar o link para vocês, né? Já tá para cair a linha da aula, e aí eu já vou mandar para vocês. E aí você tem outros que também vão criar fases assim, né? Você vai ter, por exemplo, já que a gente falou na semana passada da ideia do comunismo e socialismo, você tem também ali as 3 fases, né? Porque você teria o período mercantilista / capitalista. E que você teria uma segunda fase, onde haveria a revolta dos proletários, e eles assumiriam e criariam uma ditadura do proletariado que é chamada de socialismo. Né? Isso aí eu lembro de ter lido no próprio site do antigo PCdoB, que o nome não existe mais, ele virou outro partido, acho que é Solidariedade hoje. Que dizia que essa segunda fase seria um período onde haveria a ditadura do proletariado e deveria se calar as vozes discordantes para a preparação da terceira fase, né? Com a queda do capitalismo e os proletários assumindo, você teria a fase final logo depois de toda essa fase, que não se fala quanto tempo, como, forma, ideal, né? Não tem, mas que viria depois o comunismo. Então você tem lá as 3 fases. Então, de certo modo, todos eles acabam tendo essas alterações. Todos eles têm essas 3 fases. Então você vê que já há essa ideia milenarista, essa ideia da cabala, essa ideia agnóstica, sempre de, né, não de separar em 3 fases, porque a gente pode separar a vida em 3 fases, né? Infância, adolescência, adulto, idoso, não é a questão de dividir em 3 fases, mas a questão de compreender que vamos chegar agora na fase final, a fase onde tudo se encerra, onde completa-se toda a história está completa em mim. Se ela não completa com Deus, ela está completa em nós. Né? Então você já vê aí, ou nos reis absolutistas, ou nos revolucionários,
esta mentalidade revolucionária. O que é, afinal de contas, a mente revolucionária? Como é que eu sei se eu tenho ou não uma mente revolucionária? Quando nós explicamos aqui a questão da gnose, obviamente que eu falei lá a ideia do Deus que criou todas as coisas perfeitas, e aí veio o demiurgo, prendeu essas almas na matéria, e na mentalidade atual, né, seria não mais uma coisa transcendente, mas uma coisa imanente, quer dizer, está aqui na Terra, e consequentemente nós temos que fazer o céu na Terra, porque não vai vir céu. Então as ideologias passam a ter esta voz, por isso também dividem como a fase final, a fase onde todo mundo vai ser feliz, é o mundo melhor. Como é que eu sei se eu tenho ou não esta mentalidade? É muito provável que a gente tenha um pouco, tá? É natural, a gente é filho dessa época, mas a gente precisa, aos poucos ou algumas coisas em grandes doses, nos afastar dessas coisas. Primeiro, é lógico que qualquer pessoa no mundo que você perguntar, seja ela qual for, ela vai dizer que as coisas não estão boas e que elas precisam mudar, que elas precisam melhorar. Até aí todo mundo concorda. O problema é o modo, o problema é o método, o problema é o que vai se fazer. Qual é o problema da mentalidade revolucionária? E isso é nos reis absolutistas, isto é nos revolucionários políticos, isto é nos movimentos sociais, e por isto que a igreja condenou o liberalismo, e também que vem da Revolução Francesa, mas condenou na raiz toda a ideia, principalmente da esquerda. Alguma coisa da esquerda a igreja fez alguma menção? Bom, quando logicamente que quando há algum político, há alguém que pensa realmente na condição do mais necessitado, a igreja jamais será contra. Eu às vezes escuto, é lógico que tudo que eu estou falando aqui, eu não estou aqui indicando em quem votar, porque eu estou dando um embasamento geral da coisa. Vejam, o estudo ele é mais abrangente do que simplesmente a política do dia a dia. Eu estou vendo a consequência. Então, se ocorrem injustiças na boca dos políticos, na boca do empresário, na boca do juiz, na boca do jornalista, exatamente por consequência disso tudo. Nós estamos, o mundo está correndo e a ideia, as coisas vão e as pessoas acabam influenciadas pelo tempo. Primeiro problema. Por que o pessoal acaba então dizendo que... Primeiro porque quem mais assume o nome revolucionário são as pessoas de esquerda. Naturalmente, vocês podem ver. Por quê? Porque ele entende que ele tem nas mãos dele a chave para a solução de todo o mal. E isto é impossível. Se você ouviu isso de seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu avô, é porque ele estava entendendo muito bem a realidade. Que eu vou dizer aqui. Salve primeiro a sua vida, que já vai ser bem difícil. Não dá para salvar o mundo. O próprio Jesus falou que o mundo jaz no maligno. Qual é o problema da mentalidade revolucionária? Eu olho para o mundo, vejo a injustiça e eu acho que eu tenho a solução na minha cabeça para resolver o problema do mundo. Não tem. A gente não tem solução para o nosso problema. Você tem dilemas pessoais aí, agora, tenho certeza. E que você não está conseguindo resolver. Que às vezes até você sabe como solucionar, mas você não tem, às vezes, o meio, ou não tem a condição, ou não tem o dinheiro, ou está sem a capacidade, ou está com medo, alguma coisa. Mas você está nos dilemas aí e você não consegue resolver. E como é que você tem
exatamente a solução para resolver os problemas do mundo. E qual é a diferença sua para o político? Zero. Ele também não sabe. Ele também não sabe o que fazer, tá? Ele tem noção, às vezes, da estratégia política. Ele tem o mecanismo daquilo que ele tem no dia a dia. Ele tem, às vezes, mais meios de poder do que você para tomar decisões que você não pode tomar, tanto que você votou nele. Ou não, mas ele está eleito, ponto. Ele tem meios de ação, mas mesmo ele tendo os meios de ação, às vezes ele não consegue resolver. Digo mais. Em estudos atuais sobre... E você pode ter feito essa pergunta também. Quem detém o poder no mundo? É uma pergunta dificílima. De um modo assim, genérico ainda, mas mais profundo, de quem já fez estudos, né? Então aí é lógico que eu estou pegando base de filósofos, pensadores atuais, o pessoal que estuda política internacional, que não é a minha especialidade, mas eles chegam a uma conclusão de que o poder está meio que dividido em 3 partes. Existem outros personagens políticos no meio dessa bagunça aí. Mas que existem 3 que são bem fortes. Primeiro, o Islã. O Islã é muito forte. Domina grande parte de países, né, da Ásia, África e já uma parte da Europa. Que com o dinheiro que possuem já conseguem influenciar a Europa, a América, Brasil, tudo. E a própria Ásia. Mas você tem o poder russo-chinês, que é muito forte também, muito influente tecnologicamente, politicamente, armamento e tudo mais. E você tem um terceiro, que é chamado dos grupos financeiros, que dominam a Europa e a América. Não propriamente o presidente americano, que tem influência, tem, mas os poderes financeiros americanos, as fundações, as empresas têm muito mais força do que propriamente o presidente. Inclusive é uma ilusão no Brasil de que presidente manda. Presidente tem muito poder, tem muita influência, mas ele não governa sozinho. Ele não decide tudo sozinho. Às vezes ele quer decidir uma coisa, o pessoal do legislativo fala não e é não, meu amigo. E não vai acontecer. Às vezes ele quer, o legislativo quer, e aí existem poderes externos que vão falar não é assim e não vai ser. E aí o governo brasileiro fica quieto. E não é só o governo brasileiro, né? Então você tem esses grupos fortes. Os grupos financeiros, mundiais, vamos chamar de Euroamérica. Mas aí você tem Islã e o russo-chinês. Que às vezes concordam, às vezes fazem acordos, às vezes lutam entre si, às vezes um quer uma parte, outro quer outra, e ficam essas brigas. Fora isso, você tem um monte de personagem. Quer dizer, os presidentes de cada país, a própria ONU, você tem outros grupos políticos que se organizam e se articulam pelo mundo todo, você tem movimentos sociais, você tem grandes empresas, você tem indústria e tudo mais. Todos esses personagens agem, tanto que é muito difícil dizer para vocês que a gente está, né, já dominado, sim, né? Dominado sempre está. Mas assim, não, existe um poder que já controla todas as cabeças, todas as pessoas e nós já estamos no... É muito difícil, porque às vezes você olha, quando você começa a dar uma analisada, você fala, ih, acabou, os caras vão tomar tudo. Daqui a pouco você fala, ué, parece que mudou tudo. Então é muito difícil você pegar e definir que a coisa já está ganha para um ou para outro. Tem coisas que do dia para a noite você fala, opa, mudou alguma coisa aí. Até, né, que às vezes há um controle ou outro sobre as eleições, sobre eleições. De que maneira? Controle de imprensa.
Não precisa, o pessoal pensa assim, né? Precisa mudar os números da eleição. Nem sempre. Né? E eu não estou falando só de Brasil, tá? Haja visto que o Putin está na Rússia desde 99. Né? O Maduro está aí, que é a continuidade do Hugo Chávez. Entendeu? Então, não se trata só da maquininha, ou se foi isso, né? Teve uma confusão danada na eleição também dos Estados Unidos, não essa anterior. Porque uma das coisas lá, eles têm uma máquina específica, só que permitiram votar pelo correio. Deu uma confusão, por quê? Porque estava no meio da pandemia. Imagina. Aí virou aquele dito pelo não dito. Não, parece que aqui foi, parece que lá não foi. E não se chegou a uma conclusão, ficou lá do jeito que estava e ok. Eleição na Venezuela. Vocês viram a discussão? Até o presidente do Brasil, o Lula, discutindo com o Maduro. Os dois são amigos. E tem a declaração do Lula. Fala, pô, eleição lá, prestem atenção. Eleição lá, a máquina é igual a nossa, mas isso é fala do Lula, tá? Não é minha, hein? Depois não vai me indicar pro Alexandre de Moraes lá, que não tem nada a ver com isto. Ele fala assim, fala do Lula. A eleição lá, a máquina é igual a nossa, mas a dele, quando você vota, sai um impresso e fica guardado na caixinha. É o tal do voto impresso que não foi aprovado aqui no Brasil. Que deram uma desculpa de custo. Já estava aprovado desde 2014 que ia ter essa porcaria aí, de repente voltaram para trás e esqueceram. Não entendi. Então dá para conferir, fazer a conferência de novo e mostrar. Eles não querem mostrar esse resultado. O Lula questionou o Maduro. O Maduro ficou louco e criticou a gente aqui. Deixa eles brigando. Não é pra você ver. Né? Mas às vezes os caras pensam assim, não, vai ganhar não sei quem. Aí ganha lá o rapaz na Argentina, ganhou Milei. E no outro ganha o outro cara. E aí os caras não têm controle total. Não há um controle absoluto, rígido. Não, vai ganhar esse, amanhã ganha aquele. Não é assim que funciona. Não funciona dessa maneira. O negócio é muito complexo. Né? A vida não é fácil. Se fosse assim tão fácil, tão simples, não surgiam esses escândalos malucos que estão acontecendo nos Estados Unidos. Né? Antes mesmo desse caso do P. Diddy, teve um caso do Epstein, que envolvia políticos e uma ilha, né? E que acontecia de tudo. E também se tem suspeita lá, até também de tráfico de criança, de tráfico humano, de negócio pesado. E estava envolvido até o presidente norte-americano. Nesse está envolvido um monte de artista, nesse caso atual. Não se sabe exatamente, o pessoal ainda está investigando, mas eu acho que os caras vão trabalhar para abafar, porque isso aí revelaria muita coisa. E os caras revelam até onde pode, né? Porque aí também começa a vir, né, outros braços aí, começa a controlar a própria informação. Então muita coisa vocês vão ouvir, vai se falar, vai dar boato e tudo mais, e talvez nós não tenhamos os fatos ocorridos. Aguardem juízo final, vai ser interessante. Agora, né? Agora o juízo final é agora? Não sei. Tem que esperar. Né? Mas tem muita maluquice que, né, quando eu expliquei sobre o juízo final, eu falei que uma delas é a justiça daqueles que tiveram a sua imagem destruída nessa terra vão ser levados por Deus, os humilhados serão elevados. Porque muita gente talvez se queimou aí por causa dos outros, que tratavam como louco, que tratavam como isso, como aquilo, e talvez não era bem isso. E aqueles que eram o herói, que era o bonitão, que era não sei quem, então, talvez nós vamos ter decepções. Inclusive, esse tipo de mentalidade, né, requer de nós também se afastar desta ideia de que existem pessoas nessa terra completamente idôneas, 100% perfeitas, que não erram, né, que não pecam, ou que serão grandes heróis, e então nós vamos junto com ele vai ser o nosso condutor.
Não é. Aliás, Führer, né? Führer, o condutor, ou condutiero, é a mesma porcaria que era pro Mussolini e pro Hitler. Ou o papai, né? Que alguns chamavam Lenin de pai. Esse povo é tudo louco, gente. Então, assim, vote, confie, mas desconfiando. Eu vou votar nesse aqui, porque ó, o que ele está dizendo aqui faz parte, legal, ó, tá de acordo com coisas que eu penso. Mas eu paro por aqui. Eu não vou pôr minha mão no fogo. Por quê? Porque ele é um canalha, ele é um corrupto? Não, mas ele pode se corromper. Ele não é perfeito. Uma das coisas que eu estava vendo nesse caso agora, até comentava com a Clau, era que as pessoas agora começam a ficar procurando pessoas que estavam nas festas e botar dúvidas sobre todas as pessoas, como se ninguém mais prestasse. Aí você começa a desconfiar de todo mundo. É claro que você vai desconfiar. Gente, até a Anitta foi na festa desse cara. Vocês acreditam, assim, você acredita que ela é tão importante a ponto dela tá nesse meio? Pode ser. Mas aí agora eu vou pegar e criar e colocar ela como um problema. Não dá, gente. Aí nós vamos ficar achando que ninguém mais presta no mundo, nenhum artista. Todo mundo tá envolvido nas baguncinhas, né? E todas as confusões que acontecem aí. Mas não dá. Aí também nós vamos para outro lado, né? Um é assim, é confiar demais. É o condutor, é ele que vai nos levar. O Brasil será melhor assim. Pode ser que melhore, pode ser que não. Né? E não tem, né? Não adianta, você vai votar e pode ser que acerte e erre. Agora, a maior porcaria que tem, e vocês convivem com gente assim, ocorre caso de corrupção, ocorre erro econômico, ocorre problemas particulares, discursos porcaria, fala besteira. Aí você critica, a pessoa fala, não fale mal, se não volta. Ah, para, velho. Coisa chata. Assim, se está certo, você fala que está certo, se está errado. Eu não vou nem para os extremos de imprensa, que às vezes gosta, às vezes não gosta, porque a imprensa ou passa pano pro político ou detona. E o cara vira inimigo público número 1. Então não é nenhum nem outro. Precisa ser um pouco mais racional e menos emocional nesse ponto. Não é tão... Então não caiam nessa. Estou dizendo isso por quê? Porque senão você não dorme. Você começa a pensar em política, você começa a pensar nesse negócio, você não dorme mais. Um dia os caras podem aprovar uma lei, aí você já começa a passar mal. Aí vem o e-mail da assinatura para reprovar a lei. Aí você entra, manda para todo mundo e tudo mais. Não aprovou. Ufa. Aprovou. Meu Deus, o mundo vai acabar. Né? Vocês querem dar risada? Procurem assim. Após a eleição, acho que foi em 2016, né, que o Trump foi eleito. Peguem a reação das pessoas que não queriam que o Trump fosse eleito. É engraçadíssimo. Porque eles achavam que o mundo ia acabar. O mundo acabou? Não. Depois foi eleito o Biden. Pronto. Aí a moça gritava, não, aí ela se abraçava e chorava e gritava, como se, parece pior do que, né, seu time perdeu, você já fica mal. Né, não acaba assim. Pode ser pior, pode ser pior, pode ser melhor, pode ser melhor. Mas você vai pegando o tempo, você vai vendo que não é desse jeito. Mas o que eu estou falando é da sua mentalidade, para que você não tenha esta mentalidade revolucionária de achar que você tem a ideia, a cura para todo o mal. Quer dizer, eu vou resolver todos os problemas da sociedade agora, porque eu sei como é que as coisas são feitas. Se essas pessoas dizem isso, elas não sabem. Então, o grande problema é que você escuta da boca de político, da boca de jornalista, esta é a ideia. Eles acham, né, da boca de universitário, eles acham que o ato deles é um ato prático, que ele está salvando a humanidade por causa daquilo que ele está fazendo. E ele não está salvando coisa nenhuma. Uma das coisas pela qual eu parei de discutir na internet, de ter debates, eu tinha debates, eu debati com ateu, com isso, com aquilo, foi quando eu percebi quão otário eu estava sendo, porque
Porque a princípio eu achava que aquela discussão, não que eu não possa conversar com alguém, né, um ateu de outra religião e tal, mas vinha na minha mente como se aquela discussão estivesse solucionando o problema do mundo. Não é. Não tem essa representatividade. Não tem essa força toda. Tem gente, artista, tá na TV, num simples reality show. Reality show é entretenimento. Seja qual for, que você assiste ou não assiste, não é o ponto aqui. Mas as pessoas lá dentro do reality show, ele às vezes fala como se ele estivesse representando, né? Sei lá, tem a moça lá, aí ela discute com o rapaz, ela acha que ela está representando todas as mulheres. Ela não está representando porcaria nenhuma. Porque ela está representando ela, que se sentiu agredida, justamente ou injustamente, mas naquela discussão ela não representa todas as mulheres. Porque se brincar, você nem sabe da existência dela. Né? Se ela se sentir injustiçada, é um problema dela, ela que corra atrás. E resolvido, que bom. Se ela realmente estava injustiçada e conseguiu a justiça, que bom para ela. Mas isso não muda o mundo. Né? Então, como diz Jordan Peterson, novamente voltando, vá cuidado. Primeiro, deixa o seu quarto arrumado, depois você vai ver o que você pode fazer pelo mundo. Mas você não consegue arrumar o raio do seu quarto, o que você está pensando em resolver os problemas do mundo? Não vai. E na verdade a gente cria cada vez mais problemas. Bom, dito tudo isso, dados esses contextos históricos, era aqui que eu queria chegar. Nossa, toda essa explicação para dizer isto, sim. Tudo isso para dizer isto. A igreja não é contra o mercado, ok? Então a igreja, ela permite um mercado liberal. Ela não permite, não concorda com o mercado libertino, onde ele prevalece indiferente do bem que ele não vai fazer por você. Então, obviamente, a princípio eu tinha achado exagerado há um ano atrás, hein? A CNBB tinha lançado uma carta preocupada, olha isso, com os jogos de azar que estavam para ser aprovados no Brasil. Só reclama muito da CNBB. Eu li o documento, vamos aguardar. E ela estava certa. Vocês viram que semana passada saiu uma notícia de que só de beneficiários do Bolsa Família em jogos de bets, né, as de aposta, mais Tigrinho, que não é jogo de aposta, ele é jogo de azar, porque ele é um aplicativo que tem joguinho, você aperta, ganha, perde, né? Os beneficiários, apenas, isso é só os beneficiários do Bolsa Família, tá? Não sei todo, mas só beneficiários do Bolsa Família deram para estes sites mais de 3 bilhões de reais. Isso é um número gigantesco. O pessoal fez um cálculo mais ou menos pelos beneficiários, é como se cada um estivesse gastando quase 600 reais. O que mais ganha chega a ganhar 680 reais no Bolsa Família. Tá sobrando 80 reais no bolso dessa pessoa e o resto ela tá dando tudo para aposta. É lógico que não chega nisso, né? Mas imagine que uma pessoa está entregando todo o dinheiro dela na aposta. Não está ganhando isso. Está perdendo. E foi dado mais de 3 bilhões. Eu acho que a igreja está certa em ir contra um negócio desse, porque isso aí está criando uma loucura. O pessoal está fanático. O pessoal está se perdendo. Então a igreja tenta manter o equilíbrio. Tanto que ela nem tenta falar assim, olha, vamos voltar para o reinado. Não. A igreja vai lá, fala, nós estamos no mundo que utiliza da república, não está sobrando 80 como já está faltando em alguns casos. Realmente, tem gente que não tem mais dinheiro e recebe o benefício do governo. Olha que tristeza. E está jogando tudo lá. Empréstimo. Ah, isso com certeza. A quantidade de gente em empréstimo, né?
por conta, né? Não por razões de necessidade, mas realmente por conta de bobagem assim. Né? Então, a igreja apoia o mercado, ela não é contra. A igreja não é contra que as pessoas enriqueçam. Né? É uma loucura pensar que a igreja é contra que as pessoas enriqueçam. Mas ela não é favorável a que o dinheiro seja a regra e a origem de tudo, né? Tipo, eu vivo pelo dinheiro e é só o dinheiro que me guia e que me orienta. Não dá. Você não vai viver bem. Assim como também a igreja não será favorável a ideias e planos que eu começo a pensar aqui, vamos pensar aqui o mundo melhor. Aí você pensa um pouco diferente de mim, eu começo a perseguir você. Opa, não, porque você está contra a democracia. Por quê? Porque a democracia é fazer o que eu estou pensando. Aí eu começo a te perseguir. Se vocês quiserem, eu vou dar uma ideia, eu vou dar uma indicação aqui de série. A série, na verdade, é um anime. Né? Quem nunca assistiu, procure. Death Note, acho que tem na Netflix. Ou tem no YouTube, eu não sei. Mas procura lá, Death Note. Death Note é a história de um jovem que é o melhor aluno. Não é o filme, tá? Não assista o filme é ruim. É a série. Tem 32 episódios. É um jovem chamado Light Yagami. Ele é o melhor aluno do colegial, né? Do terceiro ano lá do... Não sei se fala colegial ainda, é ensino médio. Colegial mostra a idade, né? Ele é o melhor aluno do Japão. E ele tá entediado. Porque ele é o melhor aluno, todo mundo meio que exalta ele tá meio de saco cheio. Ele é filho do delegado da polícia de Tóquio, de um dos maiores delegados lá. De repente ele está na escola, ele olha para o lado, ele está do lado da janela, ele olha, vê um caderno caindo. Tum. Ele sai da sala, vai até lá, pega, tem um caderno, capa preta, só está escrito Death Note. Quando ele abre, na contracapa, regras de como é que tem que fazer para a morte de uma pessoa. Isso é folclore japonês, tá? Eles acreditam, sabe aquele negócio da morte que vem com a foice? Eles acreditam nisso, assim. Não do mesmo jeito, não do jeito que a gente pensa. Esse negócio da morte vem com a foice e tal. Mas num negócio chamado Shinigami, que é o que vem para buscar a alma. Então, existe o dia que a pessoa vai morrer, eles sabem. Então, nesse dia ele vai lá e escreve o nome da pessoa nesse caderno e a pessoa vem a morrer. E a regra é a seguinte, se você escrever o nome da pessoa, em 40 segundos a pessoa vai ter um ataque cardíaco. Se você escrever o nome da pessoa inteiro, pensando, porque podem ter duas pessoas com o mesmo nome, então você tem que pensar a face da pessoa, né? Você tem que conhecer a face dela. Escreveu e colocou a causa mortis, a pessoa morrerá daquilo que você escrever. Ele olha aquilo, acha aquilo uma loucura, vai para casa, leva o caderno, achou o caderno interessante, levou. E aí ele vê um bandido na TV. Ele para, relembra do caderno e escreve o nome do cara. O cara tem um ataque cardíaco, ele acha que aquilo é... Não, isso não é verdade. Vou comprar alguma coisa no posto de gasolina lá na conveniência. Ele coloca o caderno na mochila, vai de bicicleta, ocorre um assalto. E alguém fala o nome do bandido inteiro. Ele escreve o nome do bandido no caderno. No meio daquela confusão, ele fica assustado, mas ele pega e escreve. E o cara tem um ataque cardíaco ali no meio dele. Ele fala, esse negócio funciona. E ele começa a testar com bandidos que aparecem nos programas de TV. E essas pessoas começam a morrer em 40 segundos, tendo um ataque cardíaco. Logicamente, a polícia começa a achar essas mortes muito estranhas, porque, peraí, morre um, ok, morre dois, ok, começa a morrer vários, tá acontecendo alguma coisa, alguém tá matando de algum modo essas pessoas e a gente não sabe como.
e chamam o melhor detetive do Japão, que é o L. É só L. Né? E é muito engraçado você ver em japonês, porque japonês não sabe falar não consegue falar a palavra, né? L, né? A letra L, que é uma, né, palavra E-L-E, ele não consegue falar L. Eles falam Eru. Então o Eru chega lá e se apresenta na TV e faz o desafio. Eu sei quem você é, né? Eu sou L. Meu nome é tal, 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 tal. E começa a desafiar. Eu não sei como, mas sei que você está matando essas pessoas. O meu nome é tal, tal, tal. Fala o nome inteiro dele. E aí o Light fica, opa, tem uma ameaça. Só voltando aqui. Quando isso acontece, ele pega e fala para ele assim: eu tenho a solução, agora eu vou ser o deus desse mundo. Ó a mentalidade revolucionária. Bom, se eu tenho o poder sobre a vida das pessoas, então quem não presta, eu vou tirar daqui. Mas será que essas pessoas prestam? Será que essas pessoas não prestam? Ah, elas estão presas, Leandro. Elas foram acusadas, então são bandidos, todos devem morrer. E aí então eu vou lá e ponho o nome de todos eles no caderno. Pá, 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 pá. O policial, o próprio detetive percebeu que não. Vai lá e desafia ele. Então ele quer ser o deus desse mundo, porque ele já descobriu que o mundo é injusto. Então ele, que é o cara mais inteligente, ele vai trazer a justiça para esse mundo. Olha a mentalidade revolucionária aí. E aí ele vê que o L agora, que é uma pessoa de bem, o L é um detetive, é da polícia, igual o pai dele. Bom, o pai dele é policial, então ele sabe que policial é uma coisa boa. Os detetives que estão lá são bons. Só que agora se tornaram uma ameaça para ele. Então, o que ele faz? O cara apresenta o nome, ele vai lá e escreve o nome do detetive e o detetive morre. Quando o cara tem ataque cardíaco em 40 segundos e morre, a TV para, aparece um L bem grandão e o L fala. Não foi o L que morreu. Isso é o primeiro episódio, tá? Então fiquem tranquilos que vira uma briga de gato e rato tremenda. Vocês podem assistir tranquilos. E aí o L fala com ele: olha, eu não sei como é que você está fazendo, mas eu sei que você está fazendo. Alguma coisa você está fazendo para matar as pessoas. Esta pessoa que você acabou de matar, ele é um bandido e a gente fez um trato com ele. Nós não sabíamos como. Ele já estava com a pena de pena perpétua. Então ele ia acabar morrendo na cadeia. Ele deu o nome dele e você conseguiu matá-lo. Eu não sei quem você é, mas eu sei onde você está. Você está nesta região aqui, porque esse programa está passando apenas nessa área tal. Então eu já sei onde você está. Você está em área tal. E eu vou te pegar. E é aí que começa a briga de gato e rato. Por boa parte dos episódios, assim. Por pelo menos grande parte dos episódios. Né? E toda essa briga de gato e rato vai até o final. Né? Que tem uma parte que é bem legal. Então é aí que começa a briga de gato e rato. Mas o que tem que se perceber é que primeiro, o mundo melhor está nas minhas mãos. Eu sei como resolver o problema do mundo. Ele pega o caderno e começa a resolver o problema do mundo. Afinal de contas, vocês são os bandidos, eu vou resolver os bandidos. Ah, mas agora estão surgindo pessoas que são ditas pessoas de bem, mas elas estão atrapalhando o meu projeto de mundo melhor. Se essas pessoas, mesmo dizendo que são do bem, estão atrapalhando o meu projeto de mundo melhor, agora elas também não prestam. Então elas também precisam ser eliminadas. Todas as ditaduras atuais fizeram isso. Veja a vida do Trotsky, que era amigo do Lenin, que era amigo do Stalin, fugiu. Isso fica mencionado, escrito, descrito na historinha, né? Revolução dos Bichos, né? Quando o Bola vai embora. O Bola de Neve vai embora. Por quê? Porque o Napoleão quer pegar ele, o porquinho. Né? A Revolução dos Bichos, né? Eles tomam a fazenda e vão fazer a fazenda onde todos os animais são iguais. Daqui a pouco essas regras começam a mudar e daqui a pouco vão dizer assim que todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros. Porque é assim que vira. Né? A gente monta nosso mundo aqui e daqui a pouco... Né? Opa, peraí, não, mas já está me atrapalhando. Eu preciso tirar essa pessoa já não presta. Baita livro.
Revolução dos Bichos. 1984, Admirável Mundo Novo, que inclusive tem os vídeos resumidos sobre esses livros no canal. Tem lá, procura tem uma playlist lá, chama Distopias. Eu falo inclusive de um filme do Stallone chamado Demolidor, que é baseado em algumas coisas do Admirável Mundo Novo. Eles pegaram algumas essências ali do filme, é muito legal, inclusive porque tem a cena, não é a cena das conchas não. O Stallone fala um palavrão, né? Palavrão na década de 90, num filme, ele falava merda. Então, né, se fosse hoje, a dublagem falaria o palavrão que o Stallone fala em inglês. Aí tem uma maquininha que faz assim: você está sendo multada por palavras indevidas. E ele já recebe a multa na hora. Já é multado na hora por palavras que não podem ser ditas. Aí quando a gente começa a ver que a gente está ficando igualzinho, nós estamos já num mundo de mentalidade completamente revolucionária, porque você já tem palavras que você não pode dizer. Aí quando alguém diz, essa palavra, nossa, se eu disser assim, nossa, tem que dizer assado, se eu disser de outro modo, é uma agressão, é ismo, é isto, é aquilo e tudo mais. Nós estamos tomados de uma mentalidade revolucionária que quer resolver o mundo, pior ainda, de modo sanitizante. Tudo tem que ser limpinho, organizadinho, tudo tem que estar tudo perfeito. E aí quando isto não acontece, ocorre uma revolta tremenda. Nós enfrentamos no período da pandemia dilemas que eu não tenho resposta para dar para vocês. Só vai servir de reflexão. Será que se eu mesmo, órgão da saúde, estou dizendo que a orientação é que as pessoas fiquem afastadas, uma pessoa correndo sozinha num parque é um perigo? Pois em Araraquara uma mulher foi... se ela era um perigo e ela estivesse doente, ela passou para todo mundo ali, porque o pessoal deu até um gogó nela. Ela processou o município perdeu o processo. Ela ganhou o processo, né? Que ela toma um gogó do policial, o outro puxa ela e tudo mais. Era necessário toda essa loucura? Não, porque se não falasse assim as pessoas não iam ouvir. Será? O que eu mais vi foi as pessoas obedecerem, não foi as pessoas não obedecerem. Eu vi um ou outro. Mas aí eu preciso sempre, para prevalecer a minha vontade, eu preciso sempre criar o confronto nós e eles. Eles não prestam. Nós temos a verdade. Entendeu? Mas Leandro, para a gente poder acabar, porque eu já estiquei demais hoje. Peço perdão, mas hoje precisava para semana que vem a gente ir para outro tema. Mas Leandro, a igreja também profere a verdade e diz que está dizendo a verdade e que os outros não. Sim, mas a gente não obriga ninguém. Simples assim. A ideia da igreja não é salvar o mundo, é salvar as almas. O mundo não vai se salvar. É salvar a sua alma e a minha. E veja, ainda que, ó a diferença. Apesar de todos os pecados malucos dos padres, de todos os pecados nossos, de todas as confusões que a gente faz, apesar de nós, Jesus salvará. Apesar de nós. Na ideia revolucionária, não. Todo mundo tem que ficar bonitinho, certinho, limpinho, com a roupinha mais ideal e tal. Não é assim que vai funcionar. Né? Quando a gente chegar nos sacramentos, já que a gente deixou para a última parte, eu vou falar da conduta interna e da externa. Que a conduta interna precisa acontecer e a externa vai se revelar depois. Aí você fala. Mas a gente já tem uma ânsia de mostrar primeiro para depois fazer por dentro. Então aí você vê o cara
perfeitinho, melhor roupa na missa e tudo mais e tal, mas faz um monte de maluquice. Aí você fala, peraí, tem alguma coisa errada. Não é isso. A fé não é essa. Ela não é uma aparência. Não é criar uma casca. É, apesar dos meus pecados, o Senhor tem de piedade de nós e vamos seguir. Ah, mas a gente quer fazer as coisas certas. Beleza, então você pode fazer a coisa certa, faça a melhor maneira possível. Se depende de você. Mas vai dar para salvar a paróquia toda? Vai dar para fazer? Ah, não, agora conseguimos aqui, o padre... Vejam, os padres às vezes se preocupam menos que a gente. Eu me incomodo mais que o padre, tenho certeza. E eu sei que isso é um problema. Porque aí, se eu fico muito preocupado com tudo que está acontecendo, porque, nossa, o acólito não fez não sei o quê, o outro não fez a movimentação aqui, a menina na minha frente tá agarrada com o namorado, o outro ali tá batendo palma. Eu paro de prestar atenção no altar. Por quê? Porque eu tô com um senso, né, um esteticismo chato. E eu não vivo mais, eu não rezo mais. Por quê? Porque, para rezar tem que ter assim, o povo tem que estar tudo aqui. Meu filho, se você esperar todo mundo estar lá 100% litúrgico, você não vai rezar nunca. Mas nem na São Bento. Porque você pode estar lá na São Bento, quem já foi lá na São Bento, lá na estação São Bento, lá que tem todo... Você vai lá, você pode ir lá 10h30 da manhã, ouvir os padres cantando em gregoriano, com aquelas imagens maravilhosas, tudo aquelas coisas bonito. Nada impede de alguém na sua frente fazer alguma coisa que tem nada a ver com a missa, vai te irritar do mesmo jeito. Aí você não consegue participar da missa, porque agora alguém tem, né? Ou você tá ali, os padres não chamaram para dar paz e a pessoa quer dar paz de Cristo para você, e acabou. Não era. O padre já foi direto pro cordeiro. Mas a pessoa virou para você e fez paz de Cristo. Aí tira. Não entende de mim. Nós não vamos rezar nunca. Esqueçam isso. Não vai resolver. Não tem solução isso. É lógico que a igreja, dependendo de onde você vai, possibilita que você reze mais. Um padre consegue, junto com a comunidade, ensinar de tal maneira que a gente consegue participar melhor. O canto possibilita mais a oração do que, né? Às vezes fica, dependendo da missa que você vai, até quando tem muita gente, às vezes a missa é mais festiva, fica mais difícil de rezar. Mas dependendo do padre, dependendo da comunidade, dependendo da música, então consegue ajustar, melhorar a qualidade, não tem problema nenhum. Pode ser de mais qualidade, pode ser melhor. Mas quando eu entro nesse negócio de que as coisas têm que sair perfeitinhas e tal, meu filho, não tem essa perfeição, nem eu nem você. E vocês estão ouvindo de uma pessoa perfeccionista, que tem problemas consigo mesmo quando as coisas não dão certo. Que fica se martirizando porque não tá fazendo, não consegui fazer assim, desse jeitinho aqui, o negócio era assim, eu fiz assim. Então, alguém que fica se martirizando porque não fez tudo certo. Mas é neste princípio, dessa ideia do mundo todo, né, sanitizado, né, asséptico, que a gente acaba tendo problema e a gente acha que o mundo vai ser salvo porque na minha cabeça tem um mundo perfeito. Não tem mundo perfeito aí. O mundo não cabe na sua cabeça, prestem atenção. O mundo não cabe na minha cabeça. É a mesma coisa se eu começasse a dizer que por causa de oração, por causa de tempo de igreja, eu entendo como Deus faz. Eu não entendo. Eu entendo uma partezinha. Eu posso entender algo, tudo. Deus não cabe na minha cabeça. Eu entendo alguma coisa, né? Alguma coisa de período de oração, algo que eu percebi que foi Deus falando. Eu consigo falar aqui, dizer o que passei. Mas dizer que eu entendo tudo, Deus não cabe na minha cabeça. Deus é maior do que tudo isso e o mundo também. É muito difícil pegar. Vamos concatenar o mundo aqui. Eu vou explicar para vocês como é que o mundo funciona. Vocês estão malucos. Não consigo. Não consigo. O ser humano não tem essa capacidade. Por isso que não dá para fazer o mundo melhor. Então, toda vez que você escuta esse negócio de mundo melhor, cuidado. É palhaçada. Não dá. Espero que tenha ficado claro. Essa foi a maior aula que a gente deu de mais tempo, mas acho que aqui a gente completa. E na semana que vem nós vamos dar os
as formas da lei natural e a introdução, podemos dizer assim, para os 10 mandamentos. E depois nós vamos explicar os 10 mandamentos. Porque agora vai ficar bem mais fácil de explicar. Porque a gente já explicou praticamente toda a questão social, moral, questões de fé, questões políticas em geral, para que a gente possa, da melhor maneira possível agora, ouvir sobre os 10 mandamentos. Então, na semana que vem nós vamos dar essa introdução, dando as regras, para a gente entender os 10 mandamentos e como ele se faz na realidade. Ele está na realidade integrado. E é isso que a gente vai explicar na semana que vem. Aí depois nós vamos para os 10 mandamentos, explicar um a um. Que nós não seguiremos a ordem hierárquica. Nós seguiremos uma outra ordem, que é a ordem que eu parti daqui. Porque se aqui eu partir do ser humano, não dá para eu começar a partir de Deus. Nós vamos começar a partir de um dos mandamentos que estão abaixo. Não será o primeiro mandamento que nós partiremos. Mas isso fica para as próximas semanas. Porque hoje a gente encerra por aqui.